Minha gente, muito boa noite a todos. Não, não atrapalha não. Para mim é uma grata satisfação estar aqui pela primeira vez nessa casa. É um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer a minha amiga Linda pelo convite e agradecer também a presença de todos vocês. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ilumine e nos envolva com a sua santa paz. Para começar, do nome da casa, e eu acho que ele tem tudo a ver com o nosso tema hoje, caridade e trabalho, porque essa é a tônica do Evangelho e esse é o convite do tema central deste capítulo 13, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, que em especial versa sobre beneficência. E aqui hoje a gente vai refletir um pouco sobre a beneficência no nosso dia a dia e como que a gente pode passar desse estágio de dar apenas aquilo que a gente tem, os nossos bens materiais. Estamos observando as mudanças climáticas aqui na nossa cidade, o frio que tem feito. Imaginemos os nossos irmãos que vivem em condição de rua, que muitas vezes dormem sobre papelões molhados, que não têm com que se cobrir. Então, nós, pela desigualdade social que ainda medra, devido ao orgulho e egoísmo do próprio homem, nós ainda precisamos dessa caridade material, é uma caridade muito louvável e que demonstra a importância que nós temos com o outro, mas hoje em especial nós queremos fazer uma reflexão de não dar apenas aquilo que nós temos em abastança, em abundância, mas dar também aquilo que nós temos como necessário e ir mais além, dar daquilo que nós somos. Hoje, nós temos observado com a conectividade das mídias sociais, do WhatsApp, a facilidade com que nós compartilhamos mensagens edificantes, compartilhamos mídias, mas cumpre a gente refletir se nós temos compartilhado também as nossas vidas, se nós temos compartilhado a atenção, a começar dentro de casa mesmo, que é o palco primeiro onde nós praticamos a beneficência e exercemos a caridade. A caridade com aqueles que vivem debaixo do nosso teto, com os quais nós acordamos e vivemos a vida inteira. Então, isso o Cristo nos ensinou. A caridade e a beneficência para com todos, sem exclusão, mesmo aqueles que não nos suscitam esse sentimento de afabilidade e doçura. Essa talvez seja o maior desafio para o cristão. E para isso, eu me lembrei de uma história que, na verdade, é contada no livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Nesse livro, Manuel fala sobre os processos espirituais, a assistência do mundo espiritual, sobretudo nesse período que nós estamos passando de transição para um planeta de regeneração. E logo nos primeiros capítulos, ele narra o tsunami que ocorreu na Indonésia, aqueles desencarnes coletivos, aquela tragédia coletiva e a assistência invisível dos bons espíritos, aqueles espíritos que estavam deixando o corpo físico. E na obra tem uma parte em especial que Filomeno vai dizer que nós estamos recebendo visitantes de outras esferas. Bons espíritos que não precisariam mais reencarnar no nosso planeta têm vindo para que nos auxiliem nesse processo de regeneração, nessa transição para um novo panorama moral do nosso planeta. Mas que ao lado desses bons espíritos, e essa assistência do mundo espiritual já houve em outros tempos, quando, por exemplo, nós recebemos espíritos intelectualmente muito avançados que ajudou no progresso material do nosso planeta, mas ao lado desses bons espíritos, aqueles espíritos ainda arraigados ao primitivismo, espíritos que se demoraram na época bárbara e que têm os seus instintos bastante acelvajados, também têm tido, pela divina misericórdia e providência, muitos deles a última oportunidade da redenção de si próprios, vindo no planeta Terra. Então é por isso que hoje, ao lado dos pequenos atos de renúncia, de humildade, de caridade, de benemerência social, nós temos visto também tanta agressividade, violência, rudeza, em alguns casos até insensibilidade para com o outro. A gente vê isso na TV, crimes hediondos ainda hoje, né, que ferem a nossa suscetibilidade e a nossa sensibilidade. Mas ao lado disso nós sabemos que tem muita coisa acontecendo, né? Como essa casa, por exemplo, que faz um serviço de assistência para essa comunidade e tantas outras iniciativas. Então, como explicar?
A explicação é essa. Então, nós trazemos esse pano de fundo para que a gente possa entender que nós estamos mergulhados nesse caldo de cultura. A maioria de nós, se não presos ainda no primitivismo, estamos num estado mediano. Nós não somos ainda espíritos puros, mas nós, pelo menos, já temos alguma permeabilidade aos ensinamentos de Jesus, o que faz com que o nosso coração esteja mais ou menos sintonizado com essa proposta de amor. Então, o grande desafio é o convite a fazer a beneficência para aqueles que não suscitam este amor. Para aqueles que, mesmo quando a gente vai promover ou oferecer algum auxílio, provavelmente nos tratarão mal. Para aqueles que nos xingarão, que acharão que nós não estamos fazendo nenhum tipo de favor para ele, muitas vezes até geramos nele uma situação incômoda, e perseverar nessa situação, esse é o desafio. Então a proposta é, nós imbuídos desse sentimento de fé viva, já que nós já recebemos em nosso coração essa mensagem divina de fazer o bem, de manter essa conduta, que nós mantenhamos mesmo quando o mundo tente nos mostrar ou tente nos dissuadir que isso é infrutífero. Porque às vezes nós nos colocamos na situação do beija-flor, que enche o seu pequeno bico de água para apagar o incêndio da floresta. Às vezes a gente acha que a nossa tarefa, em meio a tantas e profundas necessidades que nós vemos na sociedade, é uma tarefa tão pequena e insignificante, e a gente pode se perguntar, será que eu faço realmente a diferença? Fazemos. Porque junto conosco, como dizia o apóstolo Paulo, há uma nuvem de testemunhas que nos observam, que nos assediam muitas vezes, que nos influenciam e que aprendem conosco. Não aprendem pelo nosso palavrório, mas aprendem sobretudo com a nossa conduta. E nós também nos beneficiamos da beneficência porque nós ensaiamos fora, através dos atos de caridade, um hábito que aos poucos vai se enraizando no nosso modo de ser. E é difícil, assim como, por exemplo, a gente começa a optar a fazer exercício físico. No começo, que a gente se decide, precisa daquele esforço, acordar cedo, vai a primeira vez, aí volta com o corpo todo dolorido. E à medida que o tempo passa, a gente percebe que aquilo acabou gerando um hábito. E quando a gente não vai, até sentir falta. Então a beneficência também é isso. A gente começa com um condicionamento, nem sempre por desejar. Às vezes nós não vamos desejar, o outro não vai nos suscitar esse sentimento de fazer o bem, mas a gente faz mesmo assim, até o ponto em que aquilo se torne natural. Como Joana de Ângeles vai dizer, a gente acaba gerando um automatismo moral. Então, nesse capítulo 13, é interessante porque Kardec começa com algo que o Cristo disse, e que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1, portanto, dentro daquilo que a gente conhece como Sermão da Montanha. Disse Jesus, tende cuidado para não praticar as boas obras diante dos homens. E isso é interessante. Por quê? Primeiro porque a opinião humana, ela é bastante fluida. Zygmunt Bauman, um teórico dos nossos tempos, ele costuma definir a nossa sociedade como uma sociedade líquida, em que nós nos vinculamos e desvinculamos das pessoas. Às vezes a gente se afeiçoa pelas coisas e usa as pessoas com relativa naturalidade, como se nós não tivéssemos compromisso afetivo com ninguém. Num determinado momento eu tenho desejo por determinada coisa ou por alguém, e no momento seguinte não quero mais, desfaço, e de uma forma completamente irresponsável e descompromissada, já mudo o meu desejo. Essa é a nossa sociedade atual. Então, Jesus, naquela época, há mais de 20 séculos, já nos advertiu que a opinião humana é mesmo fluida. E por isso ele se coloca como modelo e guia. Mesmo em tempos tão conturbados como esse que nós vivemos, qual é a nossa bússola? Qual é a nossa orientação fidedigna que nós seguimos sem que vamos nos perder, né? Mesmo nessa onda caudalosa das paixões, qual é o nosso guia seguro? São os ensinamentos e o exemplo que ele nos deixou. Então, o primeiro passo é, não tente
agradar os outros ou fazer suas boas obras para os outros homens, porque a opinião dos homens é muito variável. E a segunda questão é que, no momento em que eu faço algo de bom para agradar a opinião dos outros, eu, na verdade, perco a autenticidade e a naturalidade de fazer o bem. Eu não faço mais o bem como um hábito que eu criei, mas pelo hábito do outro gerar uma boa imagem ao meu respeito. Só que a opinião do outro não vai nos dar nenhum tipo de avanço nem evolução espiritual. Eu não me torno melhor porque o outro me acha o máximo. Às vezes, o fato do outro me achar o máximo, se eu já tenho tendência à vaidade e ao orgulho, até me fará me perder desse caminho de fazer o bem. Melhor seria que as pessoas me desprezassem, porque isso me incentivaria, pelo menos de um certo modo, a cultivar esse sentimento de simplicidade. Então, como a opinião do outro não confere valor, nós somos quem nós somos pelas nossas ações, que respondem pela nossa evolução moral. Pensamos que, por isso Jesus disse que nós não nos perdêssemos na aprovação humana. O apóstolo Paulo repetiu essas palavras de Jesus de uma outra forma, quando ele se refere aos Gálatas: se eu estivesse agradando aos homens, não seria mais servo do Cristo. Veja que nem Jesus agradou a todos. E por quê? Se ele é o modelo perfeito, se ele é o Filho do homem, aquele modelo bem acabado da humanidade, o modelo perfeito, o Filho unigênito de Deus, a nossa meta, o nosso objetivo, o perfeito, por que ele não foi aclamado, querido, ovacionado por todos, sobretudo pelas massas? Porque o nosso grau de maturidade espiritual, ainda hoje, nós não conseguimos apreender a profundidade da excelência do Cristo. Ainda hoje, passados mais de 2000 anos, o Cristo ainda nos aparenta um pouco estranho. A sua moral é totalmente controversa em relação aos valores da sociedade que nós temos. Então, ao longo que nós vamos tendo as experiências, a nossa maturidade psicológica, a gente vai recebendo pela dor, que é uma porta de iluminação, a compreensão divina desses ensinamentos. A gente vai aprendendo que o maior ato de coragem é, na verdade, a renúncia de si mesmo. Que você não querer estar sempre certo é um ato de humildade que ele abre as portas do coração dos outros, que faz a gente conviver de uma forma mais harmônica, mais amorosa. A gente percebe que o amor, a inveja, o ódio são infrutíferos e só causam o nosso adoecimento psíquico, que nós nos relacionamos de uma forma doentia uns com os outros e isso pesa um encargo doloroso para nós, para o nosso patrimônio espiritual. Então é muito aos poucos que a gente vai percebendo essas coisas. Então a beneficência surge como uma oportunidade, como se fosse um treinamento, um medicamento, um exercício para que nós passemos desse primarismo, desse instinto, no que há de pior do instinto, nessa repetição de velhos equívocos e possamos então ascender até Deus, através do exercício persistente, do amor e da caridade, fazendo o bem ao outro. É isso que significa beneficência. Beneficência vem do latim beneficentia, que significa fazer o bem ao outro. Nós, na doutrina espírita, sabemos que beneficência não é apenas não maleficência. A não maleficência é não fazer o mal ao outro, nem não desejar-lhe o mal. Esse é o primeiro passo e o passo mais básico. Porque comprazer-se no mal indica um grau de imperfeição dos mais severos. E só através de expiações muito dolorosas, provavelmente nós passaremos a ser sensíveis de novo ao amor e à presença do outro e à importância do outro. Então nós aprendemos na doutrina espírita que não basta não fazer o mal. É preciso também fazer o bem. E aquela minha omissão pode gerar um mal. E a gente vê que nós somos responsáveis também por essa não ação. Então, além da não maleficência, vem a beneficência. E a forma como eu posso revestir esse ato de bondade em relação ao outro, esse bem que eu pratico,
como se o outro estivesse me fazendo um favor. Eu tenho observado que quando a gente vai para as ruas levar alguma coisa, alguma sopa, mingau ou algum recurso material para quem está em desamparo, às vezes a gente esquece que o outro preserva a sua individualidade, não obstante estar numa situação de indigência. O outro continua com a sua subjetividade. Ele não perdeu as suas experiências espirituais e dessa vida mesmo. Ele ainda preserva os seus gostos. Ele preserva a sua forma de se conduzir, o seu comportamento. Ele tem as suas emoções. E muitas vezes, numa situação de privação de comida, de coisas que para nós, para todos nós, né, são de ordem básica, isso tem um reflexo perturbador em conflitos, inclusive, de ordem psíquica. Então, às vezes, quando a gente vai para a rua, a gente parece que esquece disso. Então, revestir esse ato de dar algo a alguém passa a ser apenas um pretexto de se aproximar do outro. E quando a gente pensa assim, que aquele prato de sopa não é um bem que eu faço, porque eu sou muito boa de deixar o conforto da minha casa para me expor na rua para ajudar alguém, a gente percebe que, na verdade, é o outro que nos dá uma chance de sermos melhores, de olhar para aquela situação de miséria e agradecer a Deus por todos os recursos que Ele nos dá. Porque enquanto o outro está ali, passando por aquela situação periclitante, eu tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho o que comer, tenho com o que me aquecer. E a nossa forma de ver a vida muda. E quando a nossa forma de ver a vida muda, a nossa relação com Deus também muda. Lembremos que na lei de Moisés, o maior mandamento, até os doutores da lei perguntaram isso ao Cristo, mestre, qual o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus institui, ou melhor, desde o Velho Testamento nós já tínhamos ali uma tríade. Eu, o outro e Deus. Então, nós não podemos amar a quem nós não vemos, a quem nós nem conseguimos ao certo definir, se nós somos insensíveis à dor do outro. Por diversas maneiras, por diversas vezes, Jesus ensinou-nos a compaixão e apontou essa insensibilidade à dor alheia como a falta mais grave da nossa imperfeição. Então, a beneficência é essa aproximação à dor do outro. Porque se eu conservo insensibilidade, a lei de causa e efeito, através das reencarnações, mais cedo ou mais tarde, irá nos colocar naquela situação. Se eu sou incapaz de me sensibilizar pela necessidade do outro, estando numa condição mais confortável e tendo, portanto, condições de ajudar, coloca-nos naquele exato lugar para que a gente dependa desse ato de caridade do outro ao nosso respeito. Então veja que essa nossa condição é a condição mais fácil, é a condição de fazer a caridade, é a condição de dar daquilo que nós temos. E aqui nós entramos em um ponto que também é bastante interessante, dar do que é necessário, e não apenas daquilo que nos sobra, não apenas aquela roupa que não cabe mais porque eu engordei alguns quilinhos, não apenas aquele artigo que eu já enjoei e aí eu dou com o pretexto de comprar um novo para mim, mas dar também aquilo que eu gosto, que ainda está em boas condições, dar da minha atenção, do meu carinho, dar do meu tempo. E aí no item 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 13, um espírito amigo conta uma história que é uma história bastante interessante e emblemática. É uma espécie de parábola. Havia 2 homens e durante a vida desses homens, Deus conferiu a cada um deles um saco vazio. E nesses sacos vazios foram sendo contabilizados ao longo dos anos todas as ações, todo o desprendimento que eles deram. Falando aqui de termos materiais, em moedas. Ao final das suas vidas, esses homens retornaram ao mundo espiritual. E então Deus pegou os 2 sacos e colocou na balança da justiça, na figura da parábola. Um dos sacos estava estufado
quase não tinha mais espaço para novas moedas e parecia pesar bastante. O outro saco estava murchinho e pelas fibras do tecido do saco a gente conseguia contar as poucas moedas que ali estavam depositadas. Um dos homens, aquele que era mais orgulhoso, que havia feito os atos de beneficência em público e que já havia recolhido os aplausos por ter sido considerado um homem muito bom e justo, era o do saco mais cheio. E um homem pobre, que quase não tinha o que comer, reservava do seu ordenado, um ordenado que era tão sacrificado, ganho à custa do seu próprio esforço, ele reservava sempre uma pequena quantia, para aqueles que eram ainda mais pobres do que ele. E ele era o dono do saco mais murcho. E os dois sacos colocados na balança da justiça, que surpresa! O saco mais murcho pesou muito mais na balança, porque aquele homem deu daquilo que lhe era necessário. Tirou muitas vezes da sua própria boca para dar assistência aos mais aflitos, porque não conseguia ver o outro em sofrimento. Então, quando a gente ouve essa história, a gente se lembra imediatamente da igreja cristã primitiva. Quando a gente vê Simão Pedro, que abre as portas da igreja cristã primitiva aos leprosos, aos abandonados, aos anciões, às crianças órfãs, que recolhe os recursos que eram compartilhados por todos para fazer a caridade sem esse sentimento de uma recompensa futura, porque a recompensa era o próprio sentimento do dever bem cumprido, de fazer a vontade de Deus. Então, a beneficência tem essa mágica. A gente usufrui do próprio esforço de doar, não apenas as coisas materiais são apenas pretextos, mas de doar o nosso envolvimento, o nosso engajamento, para que aquilo gere consolo a todos os semelhantes. E foi exatamente isso que Jesus nos convidou. A espiritualidade, ela precisa de mãos laboriosas para o serviço. Foi o próprio Cristo quem disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí a gente olha e pensa, mas tem tanta gente engajada na fraternidade, como assim esses trabalhadores são poucos? Envolvimento pessoal, envolvimento com a causa. Às vezes a gente está fazendo atividades de assistência social e levando esse pão às bocas famintas, mas cumpre também a gente refletir. O trabalho que a gente faz também está causando um aprimoramento moral dentro de mim mesmo? Eu estou me transformando com o trabalho? O quanto de carinho, de afabilidade eu entrego junto com cada prato de comida, cada cesta básica, cada copo de mingau? Porque a gente não pode também ficar apenas na assistência. É um grande desperdício. Veja que até nas nossas atividades, no nosso exercício profissional, por exemplo, um músico, se ele for tecnicamente aplicado, ele vai, e tiver um instrumento bem afinado, ele vai tocar uma música maravilhosa e vai emocionar e envolver a muitos. Mas o amor com que ele deposita naquela atividade pode não ser percebido pelas pessoas, mas para ele percebe uma profunda transformação. Assim também o enfermeiro, quando ele cuida dos doentes que estão no hospital, se ele faz asepsia, se ele faz os cuidados, os curativos e dá assistência àquele que está ali, mal-humorado ou bem-humorado, ele receberá o salário no final do mês. Mas o amor, a caridade, a paciência, a afabilidade com que ele desenvolve esse trabalho, embora não esteja no contra-cheque, para ele gera uma mudança completa na atividade que faz. Primeiro porque dá um sentido à atividade. Eu, além de estar fazendo um curativo para essa pessoa, arranquei dela um sorriso, estou sendo colaboradora para a preservação da vida, para a continuidade. Estou aqui dando atenção. Às vezes nem os parentes dão atenção ao doente, como aquele enfermeiro dedicado o faz. Então, a gente vê que essa ação nos transforma primeiro. E aí a gente trabalha melhor. A gente
tem um relacionamento mais harmonioso com as outras pessoas, percebe a facilidade de realizar aquele serviço e encontra na própria atividade uma satisfação íntima. E eu penso que foi isso que o Cristo quis dizer com o fardo leve e o jugo suave. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. O fardo leve são esses pesos que a gente carrega das aflições que nós temos naturais ao nosso processo evolutivo. Nós estamos num planeta de provas e expiações onde o mal predomina. Então nós teremos desafios a enfrentar. Mas o Cristo nos propõe tomar para si esse peso das aflições, porque através da beneficência a gente já consegue recolher essa paz no coração. E é essa paz quem torna o nosso fardo leve. O fardo não diminuiu de peso nem de tamanho. Continua aqui sobre os nossos ombros. Mas os nossos ombros estão mais fortes. Porque esse sentimento de paz íntima e a caridade que a gente faz gera essa resistência moral, essa resistência espiritual e faz com que a gente persevere mais. O jugo suave é porque todas as vezes que nós entendemos isso e nos entregamos a esse exercício de caridade, nós ficamos como que escravos do Cristo, mas escravos por amor. Nós passamos a perceber o compromisso e a responsabilidade que nós temos de ajudar aqueles que têm condições piores do que nós. De aclarar as consciências, da forma como ele fazia, sem violência. E isso, para nós, é como se nós estivéssemos acorrentados a essa necessidade de fazer o bem. Cada vez mais que a gente faz o bem, mais a gente sente a necessidade de fazê-lo. Então, é sobre tudo isso que a gente reflete sobre este capítulo 13. Mas a beneficência, que ela é apenas esse ato exterior, sem modificar-nos internamente, é aquela beneficência que é uma beneficência orgulhosa. Vede como sou bom, aí tira foto, publica nas redes sociais. Há casos de fotos em redes sociais, veja que tudo é a intenção. Há casos de fotos que é para justificar o trabalho, aqueles que contribuíram materialmente não estavam ali presencialmente. E há casos em que a pessoa legitimamente quer dar o bom exemplo para suscitar outras doações, mobilizar a sua rede de contatos, mostrando que é possível fazer o bem. Tudo vai da intenção. No fórum íntimo da nossa consciência, qual a nossa intenção com aquele ato? E é importante porque a beneficência também consiste em nós não julgarmos alguém por fazer isso. O juízo é da lei divina. Façamos nós todo o bem que pudermos e deixemos aos outros a oportunidade e o direito deles se conduzirem como eles quiserem, porque Deus nos conferiu o livre-arbítrio. Então, dentro da beneficência, que nós optemos sempre por aquela beneficência modesta. Tem a modéstia real e tem a falsa modéstia. Um exemplo de falsa modéstia. Já passaram pela situação, isso ocorre principalmente em entrevistas de emprego. Qual o seu maior defeito? Aí fulano diz, meu maior defeito é que eu sou bom demais. As pessoas até me passam para trás de tanto que eu sou bom. Que modéstia é essa? Uma modéstia falsa, que escamoteia os verdadeiros defeitos para não ser revelado, uma modéstia orgulhosa. A verdadeira modéstia é uma modéstia do Cristo. Vou contar mais uma história. Última ceia, Jesus reúne-se com os seus discípulos. E num determinado momento, ele tira o seu manto, amarra à altura da cintura, o que naquela época era uma atitude, um comportamento próprio de um escravo. Ele, o Senhor, o Messias, porta-se qual um escravo, se ajoelha na frente de Simão Pedro e coloca-se para lavar-lhe os pés. Simão Pedro dá um pulo para trás. Não, Senhor. Vós lavar-me os pés? Eu não posso permitir isso. Vós sois o Senhor.
Em última instância, seria eu que deveria lavar-lhe os pés. Simão, cumpre que assim seja feito. E Simão, então, aquece, não é doido de desobedecer o Messias. Jesus, naquele ato de extrema humildade, começa a lavar os pés dos seus discípulos. E em um determinado momento, ele diz o seguinte: vós, que me chamais de mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu o sou. E faço essa atitude de lavar os vossos pés para dar o exemplo e para que façais também uns em relação aos outros. Isso é modéstia. Jesus reconhecia o seu valor, porque ele realmente é o Senhor. Ele é o Messias. Então ele não dizia, como falsa modéstia, eu, Messias? Não, imagina. Senhor, que é isso? Nada sei. Não. Ele reconhecia o seu valor e a importância do seu messianato, da sua experiência, da sua vivência entre os homens, como reflexo das leis divinas, porque cumpria que assim fosse feito de acordo com a vontade de Deus, mas ele não utilizava do alto valor moral que ele tem, da superioridade moral em relação a todos os homens, a toda a humanidade, para humilhar ninguém. Essa é a diferença. Então, a modéstia real é eu reconhecer o meu valor e a importância dos atos que eu faço em relação aos outros, mas não utilizar isso como humilhação. Divaldo Franco, com todas essas obras e essa dedicação de mais de 75 anos em prol da difusão do Evangelho, em prol da doutrina espírita, outro dia ele aparece em um desses congressos dizendo: eu fico muito agradecido em comemoração ao seu aniversário. Eu fico muito agradecido pelas honrarias que fazem ao meu respeito. Mas de todas essas ações, eu reconheço como minha apenas a boa vontade em servir. Veja a modéstia revestida de humildade, reconhecendo também que nós somos, na verdade, instrumentos do alto para a realização desses atos de bondade e que há uma assistência invisível do mundo espiritual, dos nossos mentores espirituais, dos arquitetos da vida maior, que nos utilizam para que possamos espalhar a fraternidade e o amor no mundo. Então, a nossa missão é uma missão extremamente louvável, nós que nos colocamos nessa corrente do bem. Mas, em comparação a esses grandes mártires e a esses grandes expoentes, esses bons espíritos, ainda é muito pequena, mas não é por isso que não seja importante. Então, a beneficência tem disso. Deus utiliza-nos a todos, não obstante o nosso grau de imperfeição. E é o próprio trabalho e o próprio exercício no bem que vai nos fazendo melhorar e progredir, a ponto de nós sermos cada vez mais instrumentos mais suscetíveis a isso, a esse bem que é pulverizado entre todos. E algo também importante é: a verdadeira caridade é habilidosa para dissimular o benefício. Existe uma questão em O Livro dos Espíritos que fala bastante sobre isso, que é a questão 888, quando Kardec pergunta aos espíritos: que pensais da esmola? Ou em algumas traduções, reprovais a esmola? E os espíritos dizem: não reprovamos a esmola, mas muitas vezes a forma como ela é feita é que é equivocada. Ajudar sim, fazer o bem sim, mas não humilhando aquele que nos recebe o benefício. Revestindo de amor, de empatia, como se nós estivéssemos nos colocando no lugar do outro e pensando como nós gostaríamos de receber aquele benefício se estivéssemos naquele lugar. Muitas vezes, mais do que o benefício, quem tem condições, por exemplo, dar o trabalho, que dignifica o indivíduo, que faz com que ele recobre a sua posição na sociedade. A nossa sociedade, ela é tão preconceituosa. Já observaram que quando a gente conhece alguém, uma das primeiras perguntas que a gente faz: o que você faz? Como se aquilo representasse toda a sublimidade do sujeito. E aí,
às vezes quando a pessoa está desempregada ou está descolocada do mercado profissional, até sente vergonha, como se deixasse de ser quem é por conta de não estar ativo no mercado de trabalho. Então, a caridade tem todas essas nuances de fazer uma espécie de artifício para que o outro se sinta aquele que beneficia ao invés do próprio beneficiado. E aí eu me lembro de mais uma parábola, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. O doutor da lei, acercando-se do Cristo, na verdade faz uma pergunta bem diferente. Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E muitos de nós procuramos fazer o bem com o objetivo de herdar a vida eterna. É engraçado porque Kardec também perguntou sobre isso em O Livro dos Espíritos. Aqueles que fazem o bem pensando no futuro que vão ter, por ter feito a vontade de Deus, por ter agido no bem, são culpados por isso? E os Espíritos respondem, não. Assim como sabeis que fazendo o mal terá um futuro desditoso, deveis, pelo discernimento, saber também que fazendo o bem terás um futuro feliz, mas que isso não o envaideça. Essa é a principal tônica, fazer o bem sem essa vaidade, né? Então, o doutor da lei, perguntando ao Cristo, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Cristo, percebendo que intimamente o doutor da lei procurava uma forma de o tentar, lhe responde, que diz a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Respondeste bem, faze isso e herdarás a vida eterna. E para que o doutor da lei não saísse por baixo, para que ele tentasse de mais uma forma pegar Jesus na curva, ele faz uma pergunta adicional. Mas quem é esse próximo? E aí Jesus conta uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, até que, em meio da estrada, é preso, é pego por homens maus, espoliado, que o deixam semi-morto caído no chão. Passa o sacerdote a largo, insensível, sequer se mobiliza na intenção de ver o que é que estava acontecendo, nem movido pela curiosidade. Às vezes a gente vê nos acidentes, né? As pessoas não vão ajudar, mas tiram foto, filmam, chamam o bocão. Ou passam a largo, exatamente como o sacerdote. Só um parêntese, nessa figura, o sacerdote é mais digno de pena do que o caído no chão. Porque é alguém que tem o conhecimento da lei de Deus e, portanto, tem condições de, pelo menos intelectualmente, se sensibilizar com o fato, não faz. Depois passa o levita e também, repetindo a ação do sacerdote, pouco se importa com aquele caído. E, enfim, passa o bom samaritano, que não apenas ajuda, como dá os recursos materiais que tem ao estalajadeiro para que continue tratando do homem, porque ele não pode demorar-se naquele local. E a fiança, que no retorno ainda o restituirá por tudo que ademais fosse utilizado para a salvação daquele homem. E aí Jesus, contando aquela parábola, depois faz uma pergunta ao doutor da lei. Para vós, qual parece o próximo do homem que estava caído no chão? É como se naquele momento Jesus puxasse o doutor da lei e dissesse, se você estivesse na condição do homem caído no chão, o que você esperaria que as pessoas fizessem para com você? Quem que você acha que é o mais próximo da sua dor? Quem que você acha que mais se colocou no seu lugar, teve mais empatia, agiu com mais solidariedade? E aí o doutor da lei responde, aquele que teve misericórdia, ou aquele que agiu com compaixão em relação àquele homem. Veja que Jesus muda o jogo justamente para nos suscitar esse sentimento de nos colocar no lugar do outro. E ele institui isso como o propósito para que nós possamos herdar a vida eterna. Então a beneficência não é só fazer o bem porque é bonito.
Não é só fazer o bem porque ainda há muitas dificuldades e desigualdades sociais no nosso planeta, porque tem muita fome, porque tem muita gente em situação de miséria. É porque essa é a chance, a rota, o caminho para que nós possamos herdar a vida eterna, para que o reino dos céus possa ser construído no nosso interior e no nosso coração. É como se isso abrisse para nós as portas do céu, nos tornando sensíveis à dor do outro. Mas bem se vê que isso não é fácil. É quase como uma arte. Mas aqueles que são artistas sabem que ainda que nós não nasçamos com o dom, a prática vai nos aprimorando. Há um ditado que diz que a prática leva à perfeição. E é por isso que a beneficência é esse ato de ajudar, ainda que eu não deseje isso como um apelo íntimo do meu coração. Porque eu começo treinando, mesmo sem vontade real de fazer, e com o tempo eu percebo que isso vai se enraizando como uma necessidade no meu mundo íntimo. A ponto de eu ver uma situação e uma pessoa necessitada de amparo sem que ela precise me dizer e eu ajudo. Quantos casos? Às vezes as maiores necessidades são aquelas veladas. A pessoa, por determinado motivo, ou já pediu tanto e já foi tão paga pela indiferença e pela agressividade, que sente até vergonha de pedir novamente. Veja, por exemplo, irmã Dulce, que batia de porta em porta para pedir pelos outros, que antecipava-se ao pedido de socorro, como se ela estivesse adivinhando a necessidade do outro. Às vezes, a gente percebe isso. Há uma história, quando Divaldo conhece a própria irmã Dulce, que ele conta. Ele estava no ônibus, indo para o seu trabalho, sentado à janela. E estava ali tranquilamente. Era um dia de bastante sol em Salvador, aquele sol que parece uma lua do meio-dia, um calor. E quando ele olha pela janela, ele vê uma senhora franzina, já curvada pelo peso da idade, carregando um homem, com o braço do homem passado aqui pelo pescoço, né, sustentando nos ombros, e ela caminhando com bastante dificuldade naquele calor. E ele pôde observar ainda pela janela umas espécies de cascas de feridas pelo corpo do homem. Provavelmente ele estava doente e sem forças para poder caminhar sozinho. E ele, ao observar aquilo, decide descer do ônibus. Ele estava indo para o trabalho, horário apertado. Ele podia fazer como o sacerdote ou levita, passar a largo, ser indiferente, fingir que não viu, estava dormindo. Mas ele, o aguilhão da consciência, o aperta e o propõe para que ele saia do ônibus. E o resto ele viria depois. Ele desce. Veja que a irmã Dulce não pediu, ele nem a conhecia até então, mas ele sente esse apelo em ajudar. Isso também é treinamento. Ele desce e se aproxima. Será que eu poderia ajudar, acompanhar a senhora? E aqui a gente tem mais uma lição. Lembra que a gente falou sobre aquela caridade que se reveste como se nós não fôssemos os beneméritos, mas fôssemos os beneficiados pelo ato de caridade? Será que eu poderia acompanhar a senhora, como quem diz, usufruir da sua companhia? E ela, oh meu filho, eu te agradeço penhoradamente a sua caridade e boa vontade, mas deixa eu te contar, esse homem está com lepra, já em estado terminal, e corre o risco de você aproximando-se dele, contrair também essa doença. E você é tão jovem, meu filho, tem tanta vida pela frente. Eu te agradeço, mas pode deixar que a gente já está perto do destino, eu vou aqui devagarzinho e a gente vai chegar lá. E ele insiste. A senhora me desculpe a insistência, mas é que eu sou muito teimoso. E deixa eu te contar uma coisa, eu também tenho lepra. Mas a minha lepra é ainda mais grave que a deste homem, porque a deste homem tem chagas pustulentas sobre o próprio corpo, e a minha lepra é moral. Eu sou cheio de imperfeições morais. E eu, ajudando a senhora, ajudo a mim mesmo. Por favor, deixe que eu a acompanhe. E ela, enternecida por aquela argumentação inesperada, permite que ele acompanhe, e foi assim que Divaldo conheceu a irmã Dulce. Ele vai até o hospital,
dá passes no homem, ajuda com os curativos e pouco tempo depois aquele homem desencarna. Volta anos mais tarde, vai dizer Divaldo, agradecendo por aquela ação. Veja que essa ação é uma ação transformadora, não necessariamente aquele que está prestes a se despedir da vida material, mas sobretudo para nós, que vemos aquela situação de dor e aflição e podemos nos sentir úteis por causar e por gerar alguma coisa boa a alguém, por ver que enquanto a vida do outro está se extinguindo, partes do seu corpo apodrecendo, enquanto o outro ainda está em vida e nós estamos aqui, gozando de saúde, cheios de energia, com as nossas atividades, com a nossa profissão, convivendo com a nossa família. Então, a beneficência, ela traz essas pérolas para nós, essa opção de repensar a nossa própria conduta. E nesse capítulo 13, existe uma parte que eu acho muito bacana, que é quando o espírito, que se intitula Caritas, fala. E uma das coisas que esse espírito diz é o seguinte: coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para aqueles que estão em necessidade, e eu vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. O tempo inteiro, a lei de Deus, os bons espíritos ficam tentando suscitar nos corações que já são permeáveis ao amor essa necessidade de fazer essa ação no bem. Nós não desconhecemos que, por conta do nosso planeta de provas e expiações, a psicosfera da Terra, sendo a irradiação de mentes ainda bastante imperfeitas, é densa. Dito de outro modo, nós sabemos que recebemos assédios espirituais, influências negativas, influências perversas. Às vezes nem são de inimigos nossos do passado, às vezes são de inimigos do bem, daqueles espíritos que formam as falanges no mundo espiritual e tentam insuflar a discórdia, a desarmonia, impedir o progresso, o processo de regeneração da Terra. Mas o progresso é uma marcha inexorável. E ainda que alguns possam tentar impedir, ninguém efetivamente conseguirá. Então, ao lado desses espíritos de irmãos nossos, ainda mais imperfeitos que nós mesmos, também estão os espíritos bons tentando nos estimular esse sentimento de fraternidade e de amor. Basta o nosso trabalho nessas ações de caridade, para que nós nos coloquemos nesse influxo. Então, cabe a nós decidir. Decidir permanecer remoendo antigas mágoas e ressentimentos ou perdoar. Cabe a nós decidir permanecer na nossa zona de conforto, nos questionando por que essa dor chegou para mim, por que eu fui desprezado, por que o meu filho me paga com ingratidão, por que eu só encontro pessoas agressivas e violentas na minha vida, por que eu não suscito amor a ninguém e vivo sozinha, ou mudar de panorama mental, nos colocando nessa prática do bem para ajudar aqueles que estão numa condição de maior necessidade do que a de nós. Nós podemos, então, ser esses trabalhadores. E mais para frente, ela vai dizer: mas se eu peço, eu também dou muito. E eu ofereço a árvore em que vós todos pode saciar-vos. Tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. É como se cada ação nossa no bem fosse espalhando sementes que mais tarde germinarão e frutificarão. E ao invés da gente distribuir espinhos, sabe aquela pessoa mal-humorada? Acorda de manhã no elevador, não dá nem um bom dia para os vizinhos, sai quase que uma espécie de grunhindo, bom dia, e passa o dia todo nessa psicosfera. Essa pessoa é feliz? E se ela não é feliz, agindo desse modo, por que ainda preserva este comportamento? É uma pergunta que a gente se faz.
Por que esses espíritos que são tão infelizes continuam distribuindo esse ódio e essa agressividade nessas grandes falanges? Porque continuam impermeáveis ao bem. Veja que esse bem que a gente faz por fora vai nos transformando para dentro. Quando a gente trata as pessoas de uma forma mais amorosa e simpática, a gente percebe que a vibração muda do ambiente. A gente se sente melhor, o outro se sente mais confortável com a nossa presença. E assim a gente vai percebendo esses bons frutos que a gente mesmo vai deixando no nosso caminho. Porque às vezes a gente vai precisar voltar por esse caminho. E se a gente maltratou as pessoas e distribuiu espinhos, ao invés de distribuir sementes que gerariam frutos ou gerariam flores, a gente se fere no próprio caminho que a gente semeou. Como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então, se a gente precisar voltar de novo, que a gente encontre esses frutos gostosos que nós mesmos ajudamos a apontar. Porque todos nós somos co-criadores com a divindade. Principalmente nós que somos pais e mães. Temos a oportunidade essencial, importantíssima, de educar moralmente essas crianças. Torná-los cidadãos de bem. Prepará-los para formar um mundo melhor. Porque o mundo que está aí está bastante controverso. Eu estudo educação, tenho paixão por educação e eu tenho visto com bastante preocupação aquilo que tem sido ensinado nas escolas. Tentam dissuadir e desmanchar os valores morais que foram incutidos no espírito humano ao longo de tanto esforço. Tentam bagunçar a cabeça dos jovens, dizendo que tudo é fruto de construção social. O nosso papel como pais e mães, à luz do Evangelho de Jesus, nunca foi tão importante. Porque se a gente deixar para a escola, que tem uma função importante de instrução formal, os nossos filhos vão ficar perdidos. Então, essa beneficência começa dentro do nosso lar. Ensinando-os, dando este legado para eles, que é com que eles vão se manter e fazer as suas boas escolhas de hoje para frente. E já finalizando meu comentário, meus amigos, eu gostaria de convidar a todos nós para que nesses momentos finais, já que nós falamos aqui de algumas mensagens de Cáritas, de fazer a beneficência, de não nos exibir perante os outros, que nós possamos orar essa bonita prece que ela nos deixou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Como Jesus,
que passou por todos os processos humanos e soube refletir no seu próprio espírito a lei divina, que nós possamos aprender dele e exercitar hoje a beneficência, a fim de subirmos até Deus. Muito obrigado a todos, meus amigos, e boa noite.